Olá, meteoros e meteoras, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Descomplicando CDO, aula número 14. Antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like. Na descrição deste vídeo você encontrará informações sobre tutoriais de CDO, exemplos e as informações que nós vamos utilizar nesta aula de hoje. Bem, nesta aula nós vamos utilizar alguns operadores bidimensionais, alguns operadores estatísticos que são bastante importantes para, por exemplo, realizar cálculos em um dado espacial. Mas antes eu vou explicar como ele deve ser utilizado. Nesta aula eu vou falar sobre o operador FLDMIN. Esse operador você realiza a média de todos os pontos do seu domínio, gerando assim um valor por cada tempo, né? Então, se o seu arquivo tiver vários tempos, você terá como um resultado final uma série temporal. Neste caso aqui, nós vamos utilizar um arquivo que contém 12 tempos, variando de janeiro até dezembro. Então imagina a seguinte situação: esse aqui é a precipitação no bioma cerrado. O primeiro tempo é janeiro, o segundo tempo é fevereiro, o terceiro tempo março e o último tempo, que é o tempo 12, é o dezembro. Então imagina o seguinte: quando nós utilizarmos esse operador FLDMIN, o que ele vai fazer? Ele pegará todos os pontos onde tem, no caso, precipitação e vai fazer uma média. E quando ele faz uma média, ele retorna um valor, no caso para janeiro, um valor para fevereiro, um valor para março e um valor para dezembro. E consequentemente, o que a gente tem é uma série temporal com 12 valores. O primeiro valor, o segundo, o terceiro e o 12º valor. Então, isso aqui é uma representação, tá, dos valores médios para cada um desses dados espaciais. Por exemplo, a média de todos os valores de janeiro é esse ponto aqui, é um valor próximo de 250. O de fevereiro, próximo, passando um pouquinho de 200. E o último tempo, que é dezembro, dá mais ou menos 240, alguma coisa assim, certo? Então é isso que esse operador faz. Então ele é bastante útil para realizar esse tipo de tarefa. Agora vamos ver na prática como é que esse operador ele funciona. Então nós temos aqui os nossos dados. Esse aqui esse dado de precipitação. Ele é aquele dado que eu mostrei no slide anterior, tá? Então ele é um dado espacial variando nesse intervalo de longitude e de latitude. Então o que nós vamos fazer? Vamos usar o operador FLDMIN no arquivo de precipitação e eu vou chamar um arquivo out que irá armazenar o valor médio da precipitação, certo? Então vamos ver o que aconteceu. Agora vamos ver os valores. out.nc. Vejam que para cada um dos valores, para cada um dos tempos, janeiro, fevereiro, março até dezembro, eu tenho um único valor. Então esse valor aqui é a minha série temporal, certo? Então antes eu tinha um dado com tudo isso aqui de pontos. Agora eu só tenho um arquivo, esse out, com apenas um ponto de grade, ou seja, é a média temporal, a média espacial do arquivo, certo? Então, é muito simples utilizar esse operador, ele é bastante útil para você fazer esse tipo de análise, certo? Então, por hoje, nós terminamos aqui. Então, como resumo, nós vimos esse operador para campos bidimensionais, e na próxima aula nós veremos outros operadores estatísticos, mas para o caso temporal, tá bom? Então, abraços, até a próxima aula. Tchau!